E aí, Keda, o que você tem a me dizer do nada? Cara, eu fui desafiado por você e pelo Roberto para falar sobre o nada na música, né? Minha vontade na hora era de não falar nada, né? E acabei não Tá falando nada mudo, na né? hora e fui obrigado a falar alguma coisa agora na hora do tudo ou nada, Ô, né? Keza, desculpa aí, viu? Desculpa é minha. Não, É isso aí mesmo. vou até começar falando uma coisa, um agradecimento muito especial a um professor de guitarra que eu tive quando eu era moleque. Ele era um maestro recém-formado, regente, um cara sensacional, Gertz de Palma, uma figuraça, me ensinou muito. E uma das coisas que ele me ensinou, quando a gente começou a trabalhar campo harmônico e solos de guitarra, essas coisas, ele falou assim: cara, você precisa aprender a solar com o silêncio, com o vazio, com a ausência de nota. Isso é o que vai deixar a sua música bonita. Às vezes você dá uma nota e sustentar ela no vazio é muito legal. Então, tá aí a minha referência já ao nada, ao vazio, que é você também saber trabalhar com a nota, e que nota colocar é muito importante, e que nota não colocar, como diria o Miles Davis, é mais importante ainda, né? Uhum. Então, aproveitando o gancho aí também, se eu não me engano, a arte oriental, japonesa, tá, os quadros, a decoração, valoriza o nada também, não enche de coisa, deixa num cantinho ali a árvore, o passarinho e deixa um campo vazio para valorizar o outro lado lá que tem a decoração. Tem uma palavra japonesa para isso, chama shibumi, que é a essência da simplicidade, que segundo a tradição japonesa é o último grau antes da perfeição, é a simplicidade. Perfeito. Então, nada é muito importante. Na arquitetura, né, principalmente, você tem o minimalismo também, né, que é você também trabalhar com o menor número de elementos possível, né? Isso reflete na música também. Eu quero ver se nessa viagem que eu vou fazer agora eu consigo passar pelo minimalismo da música também. Mas, para a gente chegar lá, eu vou voltar aí ao começo de junho. A gente falou sobre uma figura emblemática aí no negócio da contracultura lá nos Estados Unidos, né? No movimento de contracultura, a gente falou do Allen Ginsberg, né? Tem até eu separei uma foto do Allen Ginsberg, ali em cima ele está com o Bob Dylan, e embaixo tem duas fotos. A que está em preto e branco é o Allen Ginsberg, no movimento ali que ele fez em Chicago, que até foi retratado no filme 7 de Chicago, lá, se não me engano, foi em 68, na convenção do Partido Democrata em Chicago. Essa é a foto dele original, e a foto à direita ali, à esquerda colorida, é a foto do ator no filme, né? É o Allen Ginsberg representado ali no filme O 7 de Chicago, né? O julgamento do 7 de Chicago. O Allen Ginsberg, né? Por que eu estou puxando o Allen Ginsberg lá para trás, né? Ele foi considerado uma das principais figuras dessa geração beat aí dos anos 50, que era contra o militarismo, materialismo econômico, repressão sexual, falava do uso de drogas, blá blá blá, inclusão de religiões orientais aí né, para desmistificar, tirar preconceitos com relação a isso daí, né? E ele foi um poeta, influenciou muita gente, inclusive a gente tem no nosso cenário musical, a gente tem influências aí do Allen Ginsberg com o Cazuza, né? Você vê que o Cazuza cita ele numa letra, e o jeito do Cazuza escrever você vê que tinha uma influência muito grande. Ele foi considerado o pai do verso livre, né? E o Allen Ginsberg, ele foi beber numa outra fonte, né? O Allen Ginsberg, a gente está falando ali década de 60, década de 50, né? E ele foi beber numa outra fonte de um outro escritor chamado Walt Whitman, do finalzinho do século XIX, né? O Walt Whitman, por que eu vou buscar essa referência aqui do Walt Whitman, né? Ele foi considerado um grande poeta da Revolução Americana, assim como o Mayakovsky estaria representando um poeta relacionado aí a um expoente da Revolução Russa, né? Ele viveu entre 1863 ou melhor, ele
viveu de 1819 a 1892, né? Então ele viveu grande parte aí do século XIX e com 45 anos ele trabalhou para o Exército durante a Guerra da Secessão lá nos Estados Unidos, né? Trabalhou em hospitais militares durante a Guerra da Secessão, né? E ele voltou com 45 anos da guerra, já com um envelhecimento bem prematuro aí por conta dos traumas da guerra, né? E acabou sofrendo em 1873 uma paralisia facial, depois a mãe dele morreu, ele ficou muito desgastado, foi morar em Washington, e nos últimos anos de vida ele foi um cara muito pobre, acabou sofrendo um outro ataque de paralisia e morreu aos 72 anos, em 1892. O Walt Whitman, ele ficou muito conhecido por ser um escritor que trabalhava um tipo de linguagem de poesia que era muito falada, era bastante narrada, né? Era uma fala fluente, não era aquela coisa tão melodiosa, tão cantada, tão estruturada, né? Não era aquela poesia cantada, né? Melódica, né? E ele acabou influenciando esses artistas como Allen Ginsberg e por consequência o Cazuza também, nessa poesia mais cantada, mais falada, e isso teve uma repercussão muito grande aí em toda essa geração do final ali do século XIX e durante todo o século XX, né? O próprio Walt Whitman, ele é citado, por exemplo, no filme La Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme de 1989, e o filme se passa em 1959 na Universidade Welton, na Welton Academy, né? E o professor, o John Keaton, ele usa algumas passagens do Walt Whitman para abrir os caminhos, aí, abrir a cabeça dessa sociedade, né? Esses primeiros meninos ali que ele educava. Ele tinha sido um ex-aluno lá da universidade, e aí ele começa a abrir a cabeça dos meninos e ele usa uma frase, ele usa um poema chamado Oh Captain, My Captain, né? Para eles referenciarem o professor quando chamarem por ele, fazendo uma referência a um poema mesmo que foi escrito pelo Walt Whitman para referenciar a morte do Abraham Lincoln, né, que no caso seria o capitão, os Estados Unidos como um cenário, que seria o navio dentro da poesia ao Captain, My Captain, e as viagens que ele cita desse navio nessa poesia e desse capitão, ele relembra trechos da Guerra Civil, ele faz uma alusão ali com as coisas envolvidas, né, os conceitos envolvidos na Guerra Civil, né, e as imagens também que ele viu na época. E ele não só pregava os ideais do Carpe Diem, né, que ele também escreveu um poema do Carpe Diem, né? E é uma coisa emblemática também que o professor John Keating usa para fazer com que os alunos tenham essa ansiedade de se sentirem livres, de aproveitar a vida, de não ficarem presos a conceitos, a dogmas, a uma estrutura social que não faz eles felizes, né? Então, aonde que eu vou ligar? O Roberto, Tião. Não, você acabou falando, eu queria traduzir. Carpe Diem quer dizer aproveite o dia, né? Que é uma tradução do latim aí, mas você falou. Sim, Tá. No filme deve ser Seize the Life, né? Que também seria em inglês, né? Então, ele usa, na verdade, no filme ele usa o Carpe Diem mesmo, né? Ele usa o latim mesmo para se referenciar, e é o poema dele, o poema também do Walt Whitman. E onde que o Walt Whitman entra nessa história? O Walt Whitman, ele é uma referência que foi usada várias vezes em vários lugares, não só
na Sociedade dos Poetas Mortos. Ele foi usado... Fernando Pessoa escreveu um poema chamado Saudação ao Walt Whitman. Em outras séries de TV também, ele aparece também como citações. Ele influenciou gerações aí de poetas, cantores, músicos, que a gente vai acabar citando isso daí, fazendo a minha relação com a música. Mas eu vou falar em especial de uma série que foi ao ar, uma série de TV que foi ao ar nos Estados Unidos, chamado Breaking Bad, em 2008, né? Todo mundo aí, ou bastante gente aí, acabou se envolvendo com essa saga aí do Walter White, né? Que é o protagonista ali do Breaking Bad, que significa, Breaking Bad é uma gíria ali do Sul, que significa que alguém se desviou do caminho correto, mas é um nome que tem vários sentidos, né? Você pode interpretar o nome Breaking Bad de vários sentidos. E onde está a relação ali do Walt Whitman, que eu vim falando, com Breaking Bad, e para a gente chegar no vazio, para chegar no nada, né? Só para a gente contextualizar, o Walter White, que é o protagonista, ele era um cara brilhante, só que frustrado, tinha um filho com paralisia cerebral, uma esposa que estava grávida, dívidas intermináveis, ele dá aula num colégio de ensino médio que ele odeia, e ele complementa a renda ainda trabalhando num lava-rápido. Ele foi para azarar a vida diagnosticado com câncer no pulmão, né? Então o cara tá ferrado, cheio de dívida. Aí ele começa a produzir metanfetamina com um ex-aluno dele para pagar as contas e deixar uma herança, e deixar uma boa vida para o futuro dos filhos. O início da história é muito interessante, porque você fala, puta, o cara vai se sujeitar a fazer uma coisa muito ruim, mas é para uma coisa de bem e para manter a estrutura da família. E depois o mundo vira ao redor dele, né? Ele acaba assumindo a personalidade que você vê ali, ele quando está com aquele chapéuzinho preto, ele assumiu a personalidade, o alter ego dele ali, do Heisenberg, que ele chama, né? Isso daí no 6º episódio da primeira temporada, quando ele passa por uma transformação incrível ali. Ele acaba tendo que raspar a cabeça por efeito da químio que ele vinha fazendo, né? E ele acabou também de assassinar 2 traficantes ali que estavam começando a atrapalhar o caminho dele, e ele vai negociar com um chefe do tráfico lá na onda do cara lá, né? No território do cara. Então ele começa essa transformação e ele se apresenta pela primeira vez como Heisenberg, né? O que tem essa coisa do personagem? Qual é a identificação que ele teve com Heisenberg? Primeiro, que o Heisenberg ele acabou sendo vítima de um câncer de vesícula também, né? Acabou falecendo por causa de um câncer. E neste momento, eu não sei se ele tinha premeditado esse nome, mas é um momento crucial que ele passa a não contar com uma variável de incerteza. Dali para frente, ele não ia ter certeza de mais nada que ia acontecer. Era um caminho sem volta, né? Ele entrou num mundo e dali para frente ele não tinha mais como prever todas as variáveis. Então, dali para frente, a grande sacada do Breaking Bad é que ele vira uma coisa imprevisível, né? E foi um seriado que durou 5 temporadas, né? E uma coisa muito interessante, ele começa a fazer algumas referências. Na verdade, não existia uma intenção de se fazer referência ao Walt Whitman, mas na 3ª temporada, no episódio 6, o Walter ele conhece um assistente dele que substitui o assistente original dele, que também é outro protagonista, um cara chamado Gayle Botticher, né? E ele fala um trecho de uma poesia para o Walter, que é do Walt Whitman, né? E essa poesia, ela faz com que o Walter tenha um interesse em aprender, em conhecer esse Walt Whitman. E olha só que coisa interessante, né? Ele fez o Gale fez uma conexão nessa poesia que ele colocou lá, que chama Quando Ouviu o Astrônomo Erudito, né, do Walter Whitman. Ele faz uma
uma conexão que é o seguinte, é o desejo dele de fazer o que ele gosta, que é a química no laboratório, e uma vivência profunda com a natureza para sentir a perfeição do mundo ao redor. Então, esse era o contexto do poema quando ouviu o Astrônomo Erudito, né? E ele cita esse poema e impressiona demais o Walter White, e ele vai procurar, ele vai ler depois alguns... ele vai ler, na verdade, o livro mais famoso do Walter Whitman, que é Folhas de Relva, né? E aí, quando ele citou, essa primeira vez que ele citou o Walter Whitman, a princípio era uma coisa que o próprio diretor e produtor, o Vince Gilligan, ele não tinha planejado isso, né? E ele não trabalhou isso como se isso fosse ter uma importância muito grande. Só que mais para frente, para ele desenvolver outros capítulos da série, ele voltou mais atrás para ver detalhes que pareciam insignificantes e que podiam mudar o rumo da história. E acho que esse é o grande o grande link que se faz aí com a teoria que o Roberto citou tanto aí, né? Que é você realmente não conseguir prever todas as variáveis, você não conseguir, no mais íntimo ali, na menor... Certeza, né? Exatamente, você não tem a certeza do que vai ser, mesmo você tentando criar um ambiente igual, essas variáveis elas podem não se repetir da mesma forma. O que também dá um ensejo muito interessante para a gente fazer uma alusão não só com o princípio da incerteza, mas também com a teoria do caos e aquele efeito borboleta, que fala que uma pequena ação feita de um lado pode ter uma reação gigantesca do outro lado. Então, alguma coisa que não é significante passa a ter significância. E eles começam a usar a figura do Walt Whitman em outros episódios, né? Agora, o mais interessante no terceiro episódio da 5ª temporada, que foi a última temporada, o Walter ele acha o livro Folhas de Relva, que está escondido ali numas caixas, está perdido quando ele volta para casa, e esse livro ele é muito importante depois, num outro episódio, que o cunhado dele, ou melhor, no mesmo episódio, o cunhado dele acha esse livro e vê uma dedicatória do Gale para o Walter White, falando, o meu segundo WW, esse livro. E é uma coisa interessantíssima, porque esse episódio, né, que é o episódio 8 da última temporada... Olha o spoiler, olha o spoiler. Vou ter que dar. Estou avisando, porque se você não assistiu o Breaking Bad, então, já aperta o mute aí por 2 minutos para não ouvir, porque se você não tinha assistido, agora você pode fazer um Pix de R$20 na minha conta e economizar aí 64 horas de programa. Né? Boa. Mas só completando aqui, esse episódio ele chama Gliding Overall, né, deslizando sobre tudo. E Gliding Overall é exatamente um poema também do Walter Whitman, né? Que na verdade ele não é citado no caminho, né, durante esse programa, mas ele tem esse poema tem uma frase que eu vou ter que ler aqui, que eu separei, que é interessantíssima, que esboça tudo que está acontecendo ali naquela realidade já no final da série, né? Uhum. Então o poema fala assim: deslizando sobre tudo, através de tudo, através da natureza, do tempo e do espaço. Tal como um navio que avança sobre as águas, a viagem da alma, não a vida isolada. Morte, muitas mortes cantarei. Esse poema, que é o Gliding Overall, ele tem 3 parcelas muito importantes do que influenciou a personalidade dessa mudança aí desse personagem do Walter White, né? Primeiro é que o Walter ele transcende, né? Quando ele faz a construção do Heisenberg, ele passa de uma figura que não existe para de uma figura que existe, que é o Walter,
por uma figura que não existe, e ele não só deixa uma coisa como um personagem, mas transcende no sentido de transportar ele para ser um personagem, como ele transforma esse cara numa figura lendária. Então ele vai deixar um legado, vai deixar uma história. Quando ele fala no poema, deslizando sobre tudo, através de tudo, através da natureza, do tempo e do espaço. Então aí é ele transcendendo, né? O Walter, alcança a liberdade, tal como um navio que avança sobre as águas, né? Ele vai derrubando obstáculos, ele vai criando essa liberdade, ele vai construindo essa pseudo-liberdade, né? E mortes, muitas mortes cantarei. Então ele celebra a morte também nesse episódio aí que ele acaba executando um monte de rivais em 3 presídios diferentes. É um escândalo. Então ele está aproveitando um monte do Walt Whitman, né? Então essa é a relação aí com o nada. Nossa, eu já tinha gostado bastante do Breaking Bad, assisti há muito tempo atrás, e agora com essa visão aí desse outro WW, né? Isso é muito legal. Nunca imaginei que ia me deparar com o autor desse livro aí. Na época eu não dei tanta importância ao poema em si, mas agora dá vontade de assistir novamente para prestar atenção. Bem legal isso aí. Poxa, muito bom. Assistir com outros olhos, né? Exato. Agora, uma palhinha muito interessante, que aí também é um desafio sobre o nada na música, que eu vou fazer um link com isso também, é o niilismo, né? O niilismo, ele é um termo que ele vem do latim nihil, né? E ele é uma doutrina filosófica principalmente do século XX, né? A primeira vez que se usou esse termo nihilista foi durante a Revolução Francesa, ali em 1789 a 1799, para aqueles que não eram nem contra nem a favor da Revolução. Eles eram nada, né? Então o termo nihil, no latim, ele é nada, né? E no fim do século XIX, o Nietzsche ele já fez uma série de publicações, ele alcança um grau bem alto ali nessa teorização filosófica sobre o niilismo, né? E segundo o próprio Nietzsche, o século XX seria o século do niilismo, que é essa negação, é esse nada, né? É você acreditar no nada, mas no nada de que forma, né? Tem o niilismo existencial, que é uma corrente francesa, da qual vocês vão ver Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, que fazem parte dessa corrente e que acredita o quê? Muitos têm uma visão agnóstica, então eles não têm Deus ali como alguma coisa que atue neste cenário, né? Então a própria descrença em Deus para eles quer dizer que se Deus não existe, tudo é permitido. Então é permitido a todo indivíduo ter consciência da verdade e fazer da sua vida o que ele bem entender, né? Então esse processo aí dessa evolução, dessa negação que tinha a ver em negar alguns valores da sociedade, algumas tarjas que a sociedade põe nas pessoas para que sigam aquilo, sigam o niilismo, ele fala, faça o que você quiser, faça a sua vida. Isso influenciou muito o anarquismo nos anos 60 e o movimento punk dos anos 70, né? Então já surge, são 2 movimentos que surgem dentro do contexto da contracultura, onde o Allen Ginsberg estava inserido, né? Mas não como só uma filosofia dentro do contexto. Ele era também uma antítese àquela história dos hippies que faziam todo o negócio em cima da paz. Eles já pregavam uma reação violenta, né? uma reação contrária à que os hippies tinham, né? Então vocês vão ver entre esses expoentes do punk, num cenário musical, eles estavam o The Clash, os Sex Pistols, isso na Inglaterra, e os Ramones nos Estados Unidos. Agora, um link interessante também. O Joe Strummer, vocalista do The Clash, ele recitava um trecho do poema Hall, que é o uivo, né? Inspirado num poema do Walt Whitman, né?
E ele compôs uma música também que se chama, eu não vou saber falar direito, mas acho que é Bodhisattva, ou Bodhisattva, que é sobre o Zen budismo e fala sobre poetas da geração beat, a geração dos beatniks ali, do Allen Ginsberg, né? Então, o punk rock e também acreditava nessa história aí da negação, do nada, né, de não acreditar em nada na estrutura. E no termo da música minimalista também, a gente tem a música minimalista, que é uma música com pouca variação musical, é uma música mais estática, possui uma harmonia repetitiva, Sim. que também veio nessa onda aí mais ou menos na mesma época que você tinha o cenário da música punk. Então, por um lado, você tinha The Clash, Sex Pistols, numa postura super nihilista, e o John Lennon, que foi aniversariante essa semana, fazendo a revolução sexual dele lá, com paz, o Peace in Bed lá, como é que é o nome do movimento que ele ficou uma semana lá na cama também com a Yoko, né? Eu não lembro. Eu lembro disso, mas não sei o nome. Então isso daí foi tudo mais ou menos acontecendo na mesma época. De um lado você tinha um ícone da música que era All You Need Is Love, pregando o amor, e do outro lado o movimento punk puxando para o nada, puxando para o niilismo, puxando para a gente não tem que se importar com o outro, a gente tem que se importar com a gente mesmo, porque tudo passa. Então, muito legal, hein? Essa que desafio para você, aí. Chiesa, hein? Falar sobre nada, hein? Mas foi muito bom, parabéns, hein? Tem a última foto aqui que é o Philip Glass, quem? Esse daí é o Philip Glass, do lado direito, né? E o Brian Eno, novinho ali também, do lado esquerdo, que são dois ícones ali da música minimalista. O Philip é segunda metade do século XX, o Philip Glass, não é não? Também, né? Anos 50, 60, por aí? Ou... O Philip Glass, eu acho que vem desde a década de 60, mas ele é vivo ainda, né? Sim. Agora o Brian Eno, eu não tenho certeza. Acho que o Brian Eno é vivo também. Eu não vi se ele tinha... Eu não pesquisei. Acabei botando a foto dele aí, não pesquisei a data dele. Eu acho que eu lembro, não sei se eu estou viajando, mas eu lembro de um filme muito antigo que eu assisti que tinha a música do Philip Glass. Que o filme tem um nome muito curioso, chamava, vamos ver se eu lembro, hein? Chamava Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi, que era não me lembro assim, mas é um filme que só tinha imagens. Oi? A Vida Fora de Balanço. Exatamente. Veja se dá para ouvir o áudio aí. Isso é Koyaanisqatsi, né? Koyaanisqatsi. Koyaanisqatsi, isso. Koyaanisqatsi, que é um idioma de uma tribo indígena norte-americana, significa vida fora de balanço. E depois ele fez a trilha sonora da continuação do Koyaanisqatsi, que é o Powakatsi. Esse eu não tenho aqui. Que mostrava as minas a vida fora de balanço nas cidades, em todos os lugares, né? Muito bacana. Esse aqui acho que é o filme todo, tá aqui no YouTube, free aqui, para quem quiser ver. O filme que basicamente só mostra cenas do mundo de natureza, eu lembro da fábrica de salsicha, um negócio assim. Tem um monte de coisa bacana. É bem interessante. Muito bom, hein? Falou sobre o nada na música, muito perfeito, muito bom. É isso daí.